E olha, tratamentos para reprodução assistida que são voltados justamente para promover a fertilidade nos pacientes com câncer devem ser mantidos durante a pandemia do coronavírus, segundo recomendação da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Esses tratamentos, chamados de oncofertilidade, são prioritários e urgentes e devem continuar sendo considerados assim sendo, mesmo durante a pandemia. Para falar sobre o assunto, eu converso agora, ao vivo via Skype, com o médico ginecologista George Caldas. Bom dia para você, doutor George. Bem-vindo ao Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Desde já, obrigada por sua presença online aqui com a gente. Explica melhor qual a importância da preservação dessa fertilidade para pacientes com câncer e como esse processo funciona. Bom dia, Tamires. Bom dia aos telespectadores da TV Atalaia do Balanço Geral. É uma honra estar aqui podendo falar sobre vida no momento de um diagnóstico tão difícil, que é o diagnóstico do câncer. A oncofertilidade, ela significa que, a partir dos tratamentos hoje mais precoces realizados em pacientes com câncer, existe uma sobrevida natural dessas pacientes, e muitos desses cânceres, inclusive, são curados atualmente. E essa vida após câncer é uma vida que tem que ter autoestima, que tem que ter desejo de maternidade e paternidade. É uma vida igual a outra vida de todos nós que não temos esse tipo de patologia. A oncofertilidade, ela pode ser feita principalmente através de 3 métodos, que são os métodos elegíveis pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que no homem é o congelamento do esperma antes da realização do procedimento de radioterapia ou quimioterapia, e nas mulheres, a preservação de óvulos, a criopreservação, ou seja, o congelamento de óvulos e ou embriões, também antes desses tratamentos de quimioterapia e radioterapia, já que esses tratamentos, eles destroem as células testiculares e células do ovário, que são responsáveis pela produção dos gametas masculinos e femininos. Com isso, o pós-tratamento, essas mulheres e esses homens, eles podem apresentar dificuldade para engravidar, e esse tratamento, ele deve ser feito antes do início do tratamento. É por isso que, independente da pandemia e todas as dificuldades que nós tivemos durante todo esse período, é de extrema importância que esses pacientes que estão, e essas pacientes que estão entrando num processo de tratamento quimioterápico ou radioterápico, tenham-lhes sido explicados a possibilidade de uma gestação futura, se estiverem em idade reprodutiva, e a existência de métodos hoje que claramente permitem a gravidez no período pós-tratamento. Doutor George, esse método ele precisa ser bem ágil, em um tempo ágil, justamente para não prejudicar a saúde do paciente. Mas explique melhor como é que ocorre esse processo de congelamento do espermatozoide, do embrião e também dos óvulos, antes mesmo do início do tratamento da cura do câncer. Então, vamos lá. Eu vou citar como exemplo, por exemplo, o câncer de mama, que hoje atinge 15% dos diagnósticos do câncer de mama, eles estão em idade reprodutiva, ou seja, são mulheres entre 20 e 40, 43 anos de idade que foram diagnosticadas com câncer de mama. Desde o diagnóstico do câncer de mama e o início do tratamento quimioterápico, existem um período de exames, estadiamento da doença, cirurgia que ela vai fazer para chegar num processo de quimioterapia. Nesse período, durante esse diagnóstico, já é aconselhável a procurar um especialista de reprodução assistida para que possa lhe explicar que a gente pode congelar os óvulos. Como é que se faz isso? Ela vai receber, sem prejudicar o seu tratamento ou o seu prognóstico da doença, uma série de medicações que essas medicações vão fazer com que o seu ovário produza vários óvulos. É importante dizer que a mulher ela só produz um óvulo a cada mês, né, o ciclo ovulatório. Então, mas com essas medicações elas produzem vários óvulos para que o profissional de reprodução assistida ele possa coletar esses óvulos direto do ovário, entregar para o laboratório de reprodução assistida que vai fazer todos os seus procedimentos e vai congelar esses óvulos em mulheres, principalmente, que não têm um casamento ou uma união estável, ou aquelas que desejam simplesmente congelar os seus óvulos. Para aqueles casais, existe a possibilidade também de, nesse momento, ao invés de congelar os óvulos, se utilizar do esperma do seu parceiro, do espermatozoide do seu parceiro, fertilizar esse óvulo em laboratório, para que vire os embriões em laboratório, e congelamento
desses embriões. Então, essa é a premissa básica do congelamento de óvulos ou embriões, e sempre antes do início da quimioterapia, para você poder otimizar essa quantidade de óvulos e esse ovário ainda sem o efeito, o efeito deletério, o efeito traumático das medicações quimioterápicas. No caso do homem, e aqui nós estamos no mês de novembro, e o Novembro Azul em prevenção do câncer de próstata, o homem ele pode colher os espermatozoides, como ele faz um espermograma, então o método é basicamente o mesmo, e a coleta desse esperma, esse esperma ele é preparado e imediatamente congelado para ficar, esse congelamento é feito em nitrogênio líquido, né, só para o público entender que não é um congelamento simples, mas é um processo de congelamento em nitrogênio líquido para que possam ser utilizados a posteriori no momento que o homem, a mulher ou que o casal quiser. Esse tratamento ele não pode deixar de ser oferecido mesmo durante a pandemia, isso é importante a gente frisar, mas como é que está a oferta desse tratamento para pacientes do SUS? Só para a gente concluir nossa conversa. Nós não temos ainda no estado de Sergipe um serviço de reprodução assistida. Para falar a verdade, são poucos lugares do país que têm um serviço de reprodução assistida vinculado ao SUS. Espero que isso, ao longo do tempo, isso vá acontecendo nas diversas regiões e nos diversos estados do país, mas, infelizmente, aqui no nosso estado, a gente ainda não tem na rede de prestadores de serviço e do SUS essa atividade. Esse tratamento durante a pandemia, independente da pandemia, ele deve ser explicado para o paciente e eventualmente já feito, ou seja, nem a pandemia, nem todo esse período que a gente viveu foi uma contraindicação para suspender esses tipos de tratamento, até porque na outra ponta, esses pacientes também eles não podem suspender a quimioterapia e a sua radioterapia por causa de progressão da doença, de piora da doença, de uma falta de estabilidade da doença. Então, também temos que fazer isso antecipado a esse tratamento. Doutor George, a gente agradece todas essas informações, justamente essa informação de que não existe ainda a oferta desse serviço no SUS, é algo muito importante. A gente espera aí que os futuros governantes que vão assumir o poder no país, em todos os estados do Brasil, possam pensar justamente em oferecer isso para as pessoas que necessitam, para que elas não se tornem inférteis. Muito obrigada por sua participação aqui, ao vivo com a gente no Balanço Geral amanhã. Um bom dia para o senhor. Um bom dia para todos vocês. Muito obrigado.